Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos começar a falar agora sobre progressão geométrica, tá? Então a gente já fez uma aula introdutória sobre sequências, vimos todo o conceito, todos os conceitos de progressão aritmética e agora então a gente vai estudar os conceitos de progressão geométrica, tá bom? Então nessa aula de agora a gente vai definir uma progressão geométrica e vamos ver as suas possíveis classificações, tá legal? Bom, então olha só. Então, uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do anterior por uma constante Q, onde essa constante Q ela é chamada de razão. Então, o que a gente tem é o seguinte: a gente tem então uma sequência A1, A2, A3, AN, etc. Essa sequência ela pode ser finita ou não há obrigatoriedade de ela ser nenhuma coisa nem outra, onde a partir do segundo vai ser sempre o anterior multiplicada por uma constante Q, onde essa constante Q é chamada de razão da progressão geométrica. Então, a diferença entre progressão geométrica e progressão aritmética é que na progressão aritmética a gente soma os valores e na progressão geométrica a gente multiplica a razão. Então, a gente soma sempre uma mesma constante na progressão aritmética, na progressão geométrica a gente multiplica sempre por uma constante, tá? Bom, vamos ver esse problema aqui, que ele é bem interessante, e você já vai entender o porquê. Ó, uma pessoa começando com R$ 64,00 faz 6 apostas consecutivas, em cada uma das quais arrisca perder ou ganhar a metade do que possui na ocasião. Se ela ganha 3 e perde 3 dessas apostas, com que quantia ela termina? Bom, não necessariamente ela vai ganhar 3 seguidas e perder 3 seguidas. Ela pode intercalar essas vitórias e derrotas, ela pode começar ganhando, depois perdendo, ou ganha, depois perde de novo, enfim. Não necessariamente, ela pode começar perdendo, depois voltar a ganhar. Então, em geral, quando se lê esse problema pela primeira vez, se tem a impressão que, bom, se cada vez que eu ganho metade do que eu tenho, e cada vez que eu perco metade do que eu tenho, então, eu não vou, no fim das contas, eu vou terminar com a mesma quantia que eu comecei, ou seja, eu vou terminar com R$ 64,00, certo? Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E vamos ver então alguns exemplos para a gente ter uma noção por que isso não vai acontecer, tá? Então, então a gente começou com 64. Então, digamos que na primeira aposta a gente perca. Então, se a gente vai perder, então a gente fica então com 32, porque eu perdi a metade do que eu possuo na ocasião. Então, eu possuo, né, nessa ocasião aqui, R$ 64,00, então eu perdi e fiquei com 32. Vamos supor agora que eu vença a aposta. Então, eu tenho 32, se eu vou ganhar a metade, eu vou ganhar 16. Então, eu vou ficar com 48. Então, vamos supor agora que a gente perca. Então, se eu vou perder 24, né, que é a metade do que eu tenho agora. Suponha que eu perca de novo. Então, se eu vou perder de novo, eu vou ter agora o quê? 12. Então, a gente já perdeu 3 vezes, ganhamos uma. Então, está faltando ganhar 2. Então, eu vou ganhar aqui. Vou ganhar 6, então vou ficar com 18. Vou ganhar aqui 9 e vou ficar no final com 27. Bom, então, terminar com o valor que a gente começou, a gente já sabe que não vai nessa situação. Então, a gente perdeu, ganhou, ganhou, ganhou. Beleza. Aí, uma outra coisa que se tem impressão no início mas que algumas pessoas têm mas aí vai depender da ordem de vitórias e derrotas.
Porque dependendo da ordem de vitórias e derrotas, eu posso terminar com quantias diferentes. Bom, vamos ver mais alguns exemplos para ver se isso de fato é verdade. Então, vamos lá. Então, vamos considerar a seguinte situação. Vamos considerar que a gente perca 3 seguidas e ganhe 3 seguidas, tá? Então, a gente tem 64, aí vão ficar com 32, aí vão perder 16, vão ficar com 16, vão perder 16, vão ficar com 8. Então, perdi 1, 2, 3. Aí minha maré de azar acaba, eu começo a ter sorte, eu começo a ganhar. Então, eu vou ganhar metade, então vou ganhar 4, então vou ficar 12. Vou ganhar 6, então vou ficar com 18. Vou ganhar 9, vou ficar com 27. Bom, a gente começa a suspeitar, então, que de fato a gente vai terminar sempre com R$27. Né? Se você não está convencido, faz mais um exemplo. Faz mais um exemplo você em casa. De fato, a gente sempre vai terminar com R$27. E por que a gente sempre vai terminar com R$27? Porque se eu tenho uma quantia X e eu ganho a metade, eu ganho X sobre 2. Repare que eu posso fazer esse acréscimo somando X sobre 2, só que X mais X sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 2 vezes X. Ou seja, então, para eu ganhar, quando eu ganho a metade do que eu possuo, eu pego o valor que eu tenho e multiplico por 3 sobre 2. Da mesma maneira, se eu tenho X e perco a metade, eu posso obter meu valor final subtraindo, só que X menos X sobre 2 é X sobre 2, ou seja, é 1 sobre 2 vezes X. Ou seja, sempre que eu perco, o valor que eu fico é o valor que eu tenho vezes 1 sobre 2. Então, repara, se eu perdi 3 seguidas, multipliquei por meio, multipliquei por meio, multipliquei por meio. Se eu ganho 3 seguidas, multiplico por 3 sobre 2, multiplico por 3 sobre 2, multiplico por 3 sobre 2. Aqui em cima, o que a gente fez? A gente multiplicou por 1 sobre 2, depois por 3 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então, a gente sempre multiplica 3 vezes por 3 sobre 2 e a gente sempre multiplica 3 vezes por 1 sobre 2. E como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz a ordem de vitórias e derrotas. No fim das contas, a quantia que a gente termina é de R$27, independentemente da ordem de vitórias e derrotas. Ganhando 3 e perdendo 3, a gente sempre termina com R$27. Tranquilo? Beleza? Bom, repare que a sequência de 64 até 8 é uma progressão geométrica de razão meio. A sequência de 8 a 27 é uma progressão geométrica de razão 3 sobre 2. E aqui em cima não é uma progressão geométrica, só se você fizer um corte aqui e fizer um corte aqui, daqui para cá. Tá? Mas esse problema é bem interessante por conta dessa sensação meio que natural de ou depende do número de vitórias e derrotas, ou depende, ou na verdade independe, a gente sempre vai terminar com o valor que a gente começou, quando na verdade não, a gente sempre termina com R$27, então a gente sempre perde R$37. Beleza? Tranquilo? Então essa é a definição de progressão geométrica. Vamos ver agora então a classificação de uma progressão geométrica. Bom, então vamos falar agora da classificação de uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica ela pode ser classificada como crescente, decrescente, constante, alternante ou estacionária. Então, diferentemente da progressão aritmética, que só tinha 3 classificações, aqui na progressão geométrica nós temos 5 ao todo. Tá? Bom,
Quando é que uma progressão geométrica ela é crescente? Tem duas possibilidades dela ser crescente. A primeira é o primeiro termo ser positivo e a razão ser maior que 1, ou o primeiro termo ser negativo e a razão for um número entre 0 e 1. Então, se uma dessas duas coisas acontecer, a gente tem que a nossa progressão geométrica é crescente. Por exemplo, aqui, 1, 2, 4, 8, etc. Então, essa progressão geométrica é crescente, o nosso primeiro termo é 1, que é positivo, e a razão da progressão geométrica aqui é 2. Certo? Da mesma maneira, menos 2, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4, essa progressão geométrica também é crescente. O primeiro termo é negativo, que é menos 2, e a razão dessa progressão aqui é meio. Então, o primeiro termo é negativo e a razão está entre 0 e 1, então, com isso, essa progressão geométrica é crescente. Quando é que uma progressão geométrica é decrescente? Também tem duas possibilidades. A primeira é o primeiro termo ser positivo e a razão estar entre 0 e 1, ou o primeiro termo ser negativo e a razão for um número maior que 1. Então, se isso acontece ou isso acontece, a gente tem então que a nossa progressão geométrica é decrescente. Então, por exemplo, aqui, nosso primeiro termo é negativo e a razão dessa progressão geométrica aqui é 3. E essa progressão geométrica é decrescente. Aqui, o primeiro termo é 12, então o primeiro termo é positivo. E se você olhar bem, a razão dessa progressão geométrica aqui é o quê? Meio. E essa progressão geométrica é decrescente. Então, sempre que o primeiro termo for positivo e a razão estiver entre 0 e 1, que é esse caso, a progressão geométrica é decrescente. Sempre que o primeiro termo for negativo e a razão for maior que 1, que é esse caso, a progressão geométrica é decrescente também. Tá? Bom, quando é que a progressão geométrica é constante? Uma progressão geométrica é constante quando a razão é exatamente igual a 1. Então, por exemplo, 7, 7, 7, 7, ou seja, essa progressão aqui, geométrica, ela é constante porque a razão dela é 1. Lembrando que a sequência você pode classificá-la também como progressão aritmética de razão 0, tá? Mas no nosso contexto aqui, é uma progressão geométrica de razão 1. Bom, quando é que uma progressão geométrica é alternante? Quando a razão é negativa. E por que ela tem esse nome? Porque você vai alternando os sinais dos termos, né? Então aqui na sequência, né? A nossa razão é menos 2, né? E aí fica positivo, negativo, etc. Então, como vai alternando o sinal, então a gente tem que essa progressão geométrica ela é alternante. Uma progressão geométrica ela é estacionária quando o primeiro termo é diferente de 0 e a razão é igual a 0. Então, essa sequência aqui, ó, 8, 0, 0, 0, etc. Você multiplicou por 0 na primeira e daí para frente todos serão 0. Tá? Bom, e aí o caso em que o primeiro termo é 0, você não tem uma progressão geométrica nunca, né? Ou você não tem, na verdade, uma classificação para essa progressão geométrica. Porque se o primeiro termo é 0, independentemente do número que você o multiplique, a partir de então, toda a sequência será 0. Então ela pode ser. Então ela sempre vai ser constante quando o primeiro termo é igual a 0.
tá? Então, por isso que, no caso, para ser estacionária, o primeiro tempo tem que ser diferente de zero, ou seja, ela estaciona no zero e fica no zero até o final. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então, dessa maneira a gente encerra essa primeira parte de progressão geométrica. Vamos dar sequência aí no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço!